Glórias a Deus, cheguei, sejam muito bem-vindos, somos a mídia, o canal das boas notícias, e hoje aqui através da Rádio Visão Primitiva, a rádio do selo de Deus, uma mensagem para você, para você mesmo. Alô você já se perguntou ou de repente já pensou o que fazer para receber as promessas que estão contidas na Bíblia Sagrada, na mensagem que o Senhor deixou desde a criação até o fim, inclusive. A mensagem já está completa, ela vem do início até o fim. E você já se perguntou o que fazer para receber o melhor de Deus através da mensagem? Você já se perguntou como desfrutar das proteínas, vitaminas da vida que a Bíblia Sagrada nos promete conforme o que está escrito? Pois é, eu tenho algo para dizer a você que eu considero muitíssimo importante. Eu, particularmente falando, eu pratico e tenho visto resultados. E tenho recebido vida, recebido saúde, recebido o cumprimento daquilo que está proposto para nós, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Veja só, no livro do Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comerás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí nós vamos continuar lendo aqui, interessante, olha só. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo exatamente isso, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Veja só, eu disse que é importante a gente procurar saber certas situações, inclusive para desfrutar, para receber o melhor que Deus tem preparado. Na sequência, você lendo o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que houve ali ação, reação, ação do homem, para o pecado, reação de Deus para, punir o pecado. E você vai entender direitinho que a partir do momento que foram abertos os olhos deles, que eles viram o significado do bem e do mal. É uma história muito linda para ser meditada e refletida e observada. Nós vamos agora examinar aqui rapidinho no livro de Mateus, capítulo 2, onde diz assim: E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Você continuando lendo estas mensagens, Gênesis capítulo de número 3, Mateus capítulo 2, lendo na íntegra o capítulo completo, ou até completar o assunto que está tratando neste particular, destes capítulos, você vai entender exatamente o que nós precisamos fazer para desfrutar o melhor de Deus, para receber o que está escrito na promessa. Por quê? Pense comigo, a alimentação natural. Você precisa se alimentar, não é isso? Então você come aí a sua guloseima, enfim, você está alimentando o seu físico. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos também alimentando o nosso espírito, a nossa alma e praticamente o corpo todo, porque o que está escrito na Bíblia Sagrada vai esclarecer. E a pergunta que fiz e faço é: você tem se interessado em saber como fazer para desfrutar do melhor que a Bíblia traz para nós? Você tem procurado se interagir, sabe? Tem tido curiosidade? É muito fácil. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vamos ver a criação de Deus. Haja luz, houve luz, haja separação, houve separação, produza as águas peixes, produza as árvores o fruto, e Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois tirou do homem a costela para fazer a adjuntora, a companheira. Então você está lendo, você está focado, você está alimentando. E quando você lê o livro de Mateus, capítulo 1, você vai ver a obra da criação, ali a partir do momento que Deus já tinha providenciado tudo para enviar o seu filho. O nascimento dele está inclusive dito que a luz, né, para que aqueles que estavam em trevas vejam a luz. Você fazendo um paralelo, você verá que no Gênesis, Deus começa uma história, uma receita, uma tradução, o manual, eu chamo manual de fabricante. Deus começa, e quando chega em Mateus, Novo Testamento, você vai ver que inicia a graça, a chegada de Jesus Cristo. O que eu estou tentando passar para você, o que eu tenho recebido, é que através dessa prática nós estamos nos alimentando. Cada vez que você olha para a Bíblia Sagrada, você está se alimentando. Você está se alimentando do que é bom, você está tomando conhecimento daquilo que não presta, que não deve ser feito, e você está recebendo o melhor de Deus. É por esse motivo que é necessário, é muito importante ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, e não simplesmente por ler ou por ouvir, mas interagindo, porque durante aquele momento você vai absorvendo, você vai recebendo toda a vitamina, toda a proteína, toda a vida que a palavra de Deus nos assegura que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta história é muito interessante, esse início, tanto do Gênesis quanto no livro de Mateus, que é o Novo Testamento, e do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso é importante você estar sempre lendo a Bíblia. E olha, diga-se de passagem, é uma dificuldade para nós que alcançamos essa graça de transmitir o Evangelho, é uma dificuldade para aqueles que ainda não alcançaram essa graça, é uma dificuldade. Eu não posso nem classificar qual maior, qual menor. A dificuldade é grande. Por quê? Porque as trevas sabem que se a luz chega, elas têm que dar lugar. O diabo, os demônios sabem que eles não vão conseguir fazer nada de errado na vida de uma pessoa que está na luz, que está lendo a palavra, que está se alimentando. E a melhor forma que eu encontrei foi materializando as coisas para eu poder entender o que está escrito na Bíblia. E nós vimos aqui claramente, desde o Gênesis 1, houve a criação, agora vem a enganação, e olha só que interessante, a serpente diz à mulher: olha, certamente você não vai morrer. Deus sabe que quando você abrir os olhos, você vai enxergar, quando você receber entendimento, você vai enxergar tanto o bem quanto o mal, e foi aí que ele conseguiu convencer toda a humanidade, inclusive a muitos, escolher o mal.
desde que essa pessoa ela não se dedique a ler a Bíblia, a participar, leia atentamente, veja e faça uma comparação concernente aí à politicagem, concernente aí até mesmo à própria cultura. Faça uma comparação para você ver se está ou não tudo de acordo com as coisas espirituais. O que nós estamos vendo está tudo paralelo ali. O diabo enganando? Não, certamente que não. Por isso que proibiram de corrigir, por isso que proibiram de dar ordens, enfim, por isso que fizeram tudo para poder distanciar a criatura do Criador. E eu vim aqui para trazer essa resposta para você. A melhor forma de desfrutar das proteínas, das vitaminas, de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós é lendo a Bíblia Sagrada, é ter o costume de ler a Bíblia Sagrada. Eu costumo ler, inclusive no momento de oração, quando eu estou com os joelhos no chão, eu costumo ler um capítulo, ou melhor, 2 capítulos no mínimo do Antigo Testamento e na sequência um capítulo do Novo Testamento. Aí eu vou realmente entendendo melhor, eu vou recebendo as vitaminas, as proteínas, eu vou recebendo a vida que a Bíblia traz para nós através da palavra de Deus. Fica aí a dica. A melhor forma de desfrutar, de receber o que há de melhor de Deus para nós é lendo a Bíblia Sagrada constantemente e prestando atenção nos detalhes. Prestando atenção nos detalhes, você vai ver na sequência do Gênesis como que se deu o primeiro assassinato, as sentenças que foram determinadas por conta dos assassinatos, enfim, você vai ver na sequência, e você vai ver a partir de Mateus como foi providenciado o perdão, como foi providenciado a luz, como foi providenciado a própria vida de paz para os cristãos que se dedicam a ler e a praticar o que está escrito na Bíblia. Quando eu falo cristãos, eu não estou falando o religioso de tal religião, eu estou falando aquele que recebe Jesus como o único suficiente Salvador, eu estou falando daquele que se interessa em preservar a sua vida, guardar a sua alma e se livrar de todo o mal para que possa desfrutar do bem, o melhor que Deus preparou. Deus preparou o melhor para você, Deus preparou o melhor para mim. Então, em o nome do Senhor Jesus, tenha essa prática, leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, não lê só por ler, estou lendo a Bíblia, leia e procura entender, porque é assim que o Espírito Santo trabalha para nos auxiliar. Eu estou observando aqui agora na telinha e eu estou vendo um violão, né? Tem aqui um violão do meu lado, né? Coisa interessante, né? Pois é, eu não sei tocar, não sou tocador, embora tenha formação musical, mas eu não sei. Agora, eu tenho uma facilidade de ensinar as pessoas a aprender a tocar violão. Eu tenho essa facilidade, ensinar a pessoa a aprender. Eu entendo que, para mim é praticamente impossível ensinar a pessoa a tocar, ensinar a pessoa a cantar. Nós podemos passar a elas as técnicas, o que nós aprendemos. Por exemplo, aqui o violão. Uma pessoa não vai conseguir tocar violão se ela primeiro não aprender o que é o violão, se ela primeiro não aprender sobre o braço do violão, se ela não aprender o que é. Muitos, por exemplo, compram um violão pela emoção e dura um dia, talvez uma semana, um mês, né? Pouco tempo descobre que não era aquilo. Por quê? Porque não interagiu, porque não procurou conhecer o violão. É necessário conhecer o violão. Uma coisa muito interessante dentro aqui nessa mensagem: não, eu não toco porque não tenho coordenação motora. Eu era péssimo em coordenação motora. Eu não tenho. Você sabia que ninguém tem coordenação motora? Ninguém nasce com coordenação motora? Dificilmente pode ter aí alguém superdotado, enfim. Mas é difícil, porque nós achamos assim, eu não tenho. E para nós ter essa coordenação motora, para nós adquirirmos, necessário é a gente procurar ler alguma coisa, praticar algumas técnicas. É necessário a gente interagir e ela vai aparecer. Ela de repente é como se estivesse dormindo. Ninguém nasce dessa forma. Agora, quando nós interagimos, a gente vai receber a coordenação motora. Por exemplo, no violão tem a técnica para os dedos. Enfim, é uma coisa assim muito interessante. Eu achei também necessário trazer aqui agora, nessa singela mensagem sobre receber o melhor de Deus através do que está escrito na Bíblia.
é lendo, é interagindo, é realmente se dedicando e se apartando do mal, que aí o bem opera, impera e não tem para ninguém, conforme está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fica aí a mensagem, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, Ele lhe conceda graça, paz, coordenação motora e muito mais para você ter domínio sobre as situações, vencer o mal e permanecer no bem, porque Jesus é bom e Jesus é bom. Glória.